Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal de resenhas dos Perdidos no Tempo. E chegou o momento da gente avançar mais um pouquinho aqui na nossa exploração das Chaves da Torre RPG, um cenário nacional sobre realismo mágico e abandono, publicado pela editora Caleidoscópio, que é parceira aqui do canal. Então, se vocês curtirem o livro, se liga aí na descrição do vídeo que tem dica bacana, beleza? Olha só, a ideia aqui é a gente trazer os pontos principais, os pontos mais importantes para dar uma ideia geral de qual é a pegada do jogo, né? A gente está explorando aqui o livro capítulo a capítulo, já estamos próximos do final, tá? Então se liga aí no movimento. Quem está chegando agora não tem problema, caiu de paraquedas agora no canal, foi sugado pela torre, calma. Tem a nossa playlist aqui exclusiva, com todo o conteúdo que a gente já fez sobre as Chaves da Torre, para você assistir com calma e depois seguir viagem junto com a gente, rumo a mais um livro zerado aqui no canal. Então vamos lá, pessoal. Quem tá ligado no movimento, que tá inscrito já aqui no canal e tá acompanhando a nossa série, deve lembrar que a gente está atualmente explorando a parte final do livro, né? Aquele capítulo voltado para o narrador que vai trazer aquelas dicas, aqueles toques, aqueles conselhos finais para quem vai conduzir aí, né, os personagens, os jogadores nesse cenário aí das Chaves da Torre. Então, aqui, pra gente fechar essa parte, o que tá faltando? Tem um tópico só, que é o que a gente vai ver hoje, que é o modos de jogo sem narrador. Eu acho que eu cheguei a comentar aqui no início lá da série, porque ele fala um pouquinho disso nos primeiros capítulos. O Chaves da Torre, ele vai trazer esse modo de jogo alternativo, mas ele não é exatamente um jogo solo, como a gente tem logo de primeira impressão. Por quê? Na verdade, o que o livro chama aqui de mesa aberta, você vai ter uma quantidade de jogadores variáveis, tá? Que pode ser 1, 2, 3, 4, 5, enfim. O detalhe é que você não vai ter a figura central do narrador. Claro, se você estiver jogando com um jogador só, o jogo solo, você vai substituir o narrador pela questão do oráculo. A gente vai comentar um pouquinho sobre isso também. Mas se você estiver jogando com várias pessoas, com mais de uma pessoa, sem essa figura central do narrador, usando o estilo de jogo de mesa aberta que o livro propõe aqui, o detalhe é que você vai fazer uma rotatividade em quem vai assumir o papel do narrador. Então todo mundo que estiver jogando, por alguns momentos ou por algumas cenas, enfim, vai assumir o papel de fornecer, né, as informações, de fazer o papel do narrador propriamente dito. Para a gente marcar bem essa diferença entre o jogo solo clássico, vamos chamar dessa forma, e o estilo mesa aberta que o livro propõe aqui, deixa eu ler um trechinho aqui para vocês. Olha só o que ele coloca. Na modalidade mesa aberta, porém, na maioria das vezes, uma pessoa agirá como um narrador temporário, incorporando os coadjuvantes quando houver diálogos e respondendo às questões dos protagonistas. Essa função surge em caráter intermitente e passará de jogador em jogador durante o jogo, de modo que todos possam assumi-la em algum momento. Isso é o que o livro propõe, tá? Porque qual é a diferença? No jogo solo clássico, é só você e você mesmo. Então você fica ali, quando você precisa de uma resposta que o narrador lhe daria, você usa o oráculo, né? Sorteando uma tabela ou alguma coisa assim. Aqui, a proposta que o Chaves da Torre faz é que essa função do narrador ou do oráculo, ela vai sendo alternada entre todos os jogadores. Tem umas regrinhas para isso, né? E claro, se você quiser, existe também a possibilidade, mesmo num jogo com vários jogadores sem a figura do narrador, vocês utilizarem os oráculos. O livro, mais para frente, a gente vai falar dos apêndices, tem várias tabelas justamente para esse propósito, né? Então você pode, mesmo com várias pessoas jogando, não ter essa rotatividade do narrador e continuar usando as regras do oráculo. Então isso aí fica por conta do que você e os seus jogadores acharem mais interessante. E falando em oráculo, o livro vai trazer também uma outra forma de você utilizar essa ferramenta aqui em jogos sem narrador. Normalmente, quando a gente fala aí dos oráculos, a gente está pensando em tabelas, a gente vai jogar um dado, sortear e ver o que sai naquela tabela ali para poder direcionar. Ou então a gente vai fazer respostas perguntas, melhor dizendo, cujas respostas são sim ou não, e aí dependendo do número que sair, a gente tem a nossa resposta. O Chaves da Torre, ele vai trazer uma forma alternativa de oráculo, que é o que ele chama aqui, olha, do oráculo com cartas. Então, quem acompanhou a nossa série sabe que o Chaves da Torre ele tem dois tipos de baralho. Tá? Ele tem o baralho das chaves, né, aqui, que vai ter inspiração nas cartas do tarô, e vai ter aqui o baralho dos temas. Né? Então, esses baralhos eles têm função mecânica no jogo, mas eles também podem ser utilizados aqui como um tipo de oráculo alternativo. E qual é a sugestão que o livro vai fazer? Você pode utilizar as cartas de chave para o oráculo, ou seja, você vai embaralhar e tal e vai tirar 3 cartas. E aí você vai fazer os questionamentos que você faria para o narrador, né? Sempre pensando inicialmente, né, em perguntas cujas respostas sejam sim ou não. Tá? Por quê? Porque a primeira resposta que o oráculo vai te dar é a partir do número que vai ter aqui em cima da carta. Tá? Então, se o número for, deixa eu só ver aqui para não confundir, se o número for ímpar, a resposta para a sua pergunta é sim. Se o número for par, a resposta é não. Mas não é só isso. A coisa fica mais complicada no sentido de você conseguir gerar respostas mais elaboradas. Por quê? As cartas de chave, olha, elas têm aqui palavras aqui embaixo.
Então você já tem uma resposta inicial sim ou não, e você pode escolher uma dessas palavras aqui para complementar e para dar mais profundidade, dar mais complexidade para a sua resposta. Se você quiser ser ainda mais aleatório, todas as cartas têm 6 palavras-chave. Então você pode jogar um dado e ver qual é a palavra que cai aqui, ao invés de simplesmente escolher uma. E com isso você vai gerando respostas mais complexas. Inclusive, o modo padrão que o livro coloca aqui é você fazer uma pergunta e aí você vai tirar 3 cartas, tá? E abrindo cada uma delas na sequência. E essas cartas vão significar o passado, o presente e o futuro em relação àquela resposta, tá? Parece esquisito, mas o livro dá um exemplo aqui que eu acho que consegue clarear bastante. Então, assim, você pode perguntar para o narrador ou para o oráculo, né? Eu conheço alguém que pode me ajudar nessa situação? E aí você tira 3 cartas lá. Vamos dizer que a primeira resposta seja sim, né? Sim, você conhece. Aí a segunda, o presente. Essa pessoa está disponível para me ajudar agora? Não, não está, por exemplo. E aí o futuro, mas ela está enrolada com alguma coisa. E aí o futuro, mas existe alguma coisa que eu possa fazer para ajudar essa personagem, para tipo tirar ela dessa enrascada para que ela possa me ajudar? Sim ou não, entendeu? É mais ou menos isso. Eu acho que aquele tipo de coisa, aquele tipo de mecânica que você tem que ir jogando ali para ir se acostumando, mas ela tem um sentido legal e ela vai, claro, depender muito da sua criatividade para conseguir aí gerar essas respostas. Mas com certeza o resultado pode ser bem interessante. E só para fechar, se você quiser ainda mais maneiras de complementar as suas respostas, você pode, além das palavras aqui que vão estar contidas na carta de chave, você pode sortear uma carta aleatória ali de tema para também utilizar o tema ali e tentar encaixar isso na resposta, entendeu? E com isso você vai gerando situações e respostas cada vez mais complexas que com certeza vão gerar aí os desdobramentos no seu jogo, quase como se você estivesse com um narrador fisicamente presente ali raciocinando junto com você para criar a história. E na sequência, o livro vai trazer aqui um passo a passo, né, para você entender como é que funciona a estrutura desse jogo sem narrador. Então ele vai trazer aqui, olha, quais são os 3 passos para você conduzir uma história dessa maneira, né, para você jogar ali sem narrador, seja sozinho ou seja em grupo. Qual é o detalhe? Primeiro, o ponto de partida, né? Vocês vão precisar definir ali onde é que a história se passa, quais são os personagens, qual é o objetivo deles. Da maneira como eu vejo, isso aqui é bem parecido com uma sessão zero, mas no caso vocês precisam ser mais focados, mais diretos ali. Né? Já que você não vai ter um narrador para ficar enchendo tanto de floreios, e o oráculo ele deve ser usado para questões relevantes no jogo, né? Para você ficar perguntando qualquer bobagem, porque senão você vai só perder tempo, né? E não vai fazer o jogo andar. Na minha perspectiva, vocês têm que ser mais focados definindo assim. Você tem que ter uma coisa clara para resolver, uma questão, um problema para ser resolvido. Esse vai ser o objetivo de vocês. Aí vocês passam para o passo 2, que é a tiragem, como ele chama aqui, a tiragem da cena. As cartas elas vão ser utilizadas para fornecer os elementos necessários para que vocês conjuntamente criem ali a ambiência da cena, criem tudo a respeito da cena para a partir daí os personagens decidirem o que eles vão fazer e o jogo se desenrolar. Então, olha, a gente tem aqui um exemplo, eu vou comentar um pouquinho depois com um pouquinho mais de detalhes sobre isso, mas isso aqui, olha, é o exemplo de como você vai sortear as cartas e montar aqui na mesa e ir abrindo ela para ir revelando os elementos da cena. Esse tipo de tiragem de cartas aqui, o livro até coloca, ele é inspirado no tarô. Então, como as cartas de chave são inspiradas também nos arcanos maiores do tarô, esse modo de jogar aqui, utilizando as cartas, também é inspirado em uma das maneiras de você tirar ou jogar as cartas do tarô. Aí eu não sei qual é o termo técnico apropriado para isso, né? Então, quem conheceu o tarô, se quiser tirar essa dúvida, deixa aí nos comentários. Mas eles sugerem que você monte aqui o que eles chamam de cruz celta. Então, a partir disso, você vai abrindo as cartas e revelando os elementos que vão compor a cena. Deixa eu ler um trechinho aqui para vocês, olha só. Monte a cruz celta com todas as cartas, com as faces viradas para baixo. Na modalidade mesa aberta, defina qual jogador realizará a primeira leitura. E aí você vai fazendo a leitura das cartas segundo as posições, tá? Você vai tirar 10 cartas e montar essa cruz celta aqui. Só que você vai lendo de uma por uma e vai alternando, né, os jogadores que vão fazendo a interpretação, que vão colocando os elementos que são revelados pela carta, né, que foi virada, com a exceção da carta de número 10. Essa carta ela permanece virada para baixo até que aconteça algum conflito ali na cena ou que a cena acabe. Então essa carta 10 ela vai ser tipo o elemento surpresa, se por acaso surgir algum conflito, ou se não tiver nenhum conflito naquela cena, essa carta 10 vai ser revelada para ser o elemento que serve de ponte, de elo de ligação entre uma cena e outra. Ou seja, a cada cena do jogo, vocês vão montar essa cruz celta aqui, vão revelando as cartas e conjuntamente vão construindo os elementos da cena, tá? E no final das contas, depois que foi feito tudo isso, vem o passo 3, olha, o que é que vocês fazem?
Ou seja, tudo que eu falei até agora é a preparação, é a construção da cena. A partir daí, os personagens vão ter as suas ações normais, vão usar os seus poderes, vão ter ali os elementos de corrupção. O jogo vai se desenrolar de uma maneira natural, vamos colocar assim. Só que você vai usar o oráculo das cartas, por exemplo, ou o oráculo das tabelas, né, para definir ali. E aí, terminou aquela cena, revela a carta 10, ou se tiver algum conflito, né, revela a carta 10, passa para a próxima cena, monta outra cruz e assim vai até vocês chegarem na cena final do jogo. Seguindo adiante, só para mostrar aqui para vocês, olha, o livro ele vai dando vários exemplos aqui, tá? De como é que você vai conduzir isso aqui, como é que você vai conduzir o oráculo das cartas, como é que você vai interpretar e tudo mais. E você vai ter aqui, olha, o montando a cruz celta. Como é que funciona isso? Ele vai explicar aqui, né? E tem o desenho do lado para ajudar. Quais vão ser todas as posições, qual é a ordem das cartas que você deve abrir, né, em que sequência você vai abrir as cartas e o que significa cada uma delas. Tá? Então, só para a gente dar uma passada rápida aqui, o que o livro fala? Olha, o significado das posições. Então, a primeira, o momento presente, uma situação ou local onde ela acontece. Essa primeira carta vai ajudar vocês a contextualizar isso. Tá? Lembrando que você vai usar ali as palavras que tem na carta, tá? As palavras-chave que tem aqui. A carta 2, desafios, obstáculos ou perigos apresentados ali. 3. O passado distante. Considere a origem, histórias e relações antigas. 4. Passado recente. Rumores ou pistas do que estava ali ou aconteceu há pouco. 5. Expectativas e esperanças. A recompensa tangível ou intangível. 6. Gatilhos do futuro próximo. Sinais e presságios do que está por vir. 7. Influências internas. Motivações, conflitos internos e complicações. 8. Influências externas. A beleza, a corrupção, o poder que vem de longe. 9, medos e desejos relacionados aos protagonistas. E o 10, que é aquela carta que vai permanecer fechada até acontecer algum conflito ou até a cena acabar, vai lidar justamente, olha, com as consequências finais, ganchos e pontes para outras cenas. Ou seja, eu acho que dá para perceber aqui, por essas dicas que o livro dá, quão ricas, né, vão ser as informações que você vai ter acesso ali para gerar a sua cena. Então, de fato, você vai ter diversos elementos aqui para inserir nas cenas, para adicionar diversos detalhes, diversas questões dramáticas, inclusive, o que eu acho que é a pegada do jogo. Né? Ele é um jogo muito voltado para essa questão do drama e tudo mais. E um detalhe importante, assim como na questão do tarô mesmo, se você tirar uma carta que ela aparece de cabeça para baixo, não tem problema. Você vai interpretar esse fato dela estar de cabeça para baixo como um lado negativo do que ela representar aqui. Então, o raciocínio é mais ou menos esse. E só para a gente fechar esse capítulo e esse tópico, se vocês quiserem ainda mais informações, tem uma última regra variante aqui, que é a leitura com dados coloridos, tá? Ou seja, eu já comentei aqui ao longo dos vídeos também que os dados aqui nas chaves da torre, eles são coloridos porque cada cor vai estar associada com um tipo de característica, vamos chamar assim. Então, se você quiser colocar mais esse elemento aqui no bolo, o que o livro sugere aqui? Você coloca os dados numa sacola, algum lugar que você não possa ver, e você vai sortear um dado, tá? E esse dado vai estar associado a algumas das cartas, tá? Ele diz aqui quais são as posições. E o que acontece? Você vai associar na descrição, no complemento ali daquela cena, nas informações que forem referentes àquela carta, você vai ter que associar as características do dado. Então, por exemplo, o dado vermelho é o elemento de poder, né? Eficiência, precisão, impacto. O amarelo é o tempo, a velocidade, duração, o período. Isso aí tudo vai ter que ser inserido na descrição. E o azul é o tamanho, né? A quantidade, a escala e a abrangência. Se você tirar um dado preto, que é o dado que simboliza a dificuldade, você gira a carta para horizontal e aí considera que ela tem um obstáculo a mais. Então você vai adicionar um dado de dificuldade em qualquer conflito que aconteça na cena, caso você sorteie, né, o dado preto. Então, trocando em miúdos, eu acho que assim, de início pode parecer esquisito, pode parecer estranho, mas é uma maneira bastante criativa, interessante e instigante de você criar um oráculo. Claro, as pessoas têm que estar dispostas a isso, a exercer a sua criatividade, a colocar as suas ideias para fora para encaixar todos esses elementos. Mas eu acho que no final das contas, o resultado final pode ser bem proveitoso. Então é isso, pessoal. Fechamos mais um capítulo aqui do Chaves da Torre. Estamos, de fato, bem próximos do final. A gente já fechou todos os capítulos principais do livro. Tá faltando só a gente comentar um pouquinho dos apêndices, tá? Tem vários apêndices, tem outras coisas interessantes para falar. Então, acredito que mais 1 ou 2 vídeos a gente zera mais um livro aqui no canal. Quem quiser continuar com a gente, já se inscreve aí, ativa o sininho para não perder mais nenhum vídeo. Quem assistiu até agora e tem acompanhado a série, muito obrigado. Deixa aí o seu like, seu comentário para a gente continuar trocando ideias. E a gente se vê na próxima resenha.